Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as 10 leituras que eu finalizei no mês de junho. Junho foi exatamente aquele tipo de mês que a gente não sabe exatamente o que quer ler e acaba lendo um pouco de tudo. Foi assim pra mim. Eu acabei lendo romance contemporâneo, romance de época, thriller, clássico, enfim. Acabei lendo muita coisa bacana que agora eu vou conversar um pouquinho com vocês. E lembrando, já antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, porque se você deixa pro final, acaba esquecendo. E lembrando também que todos os livros que são mencionados nesse vídeo vão estar aqui no box de informações e com eles todos os meus links da Amazon. Então assim, comprando qualquer coisa por eles, inclusive esses livros, vocês me ajudam com uma pequena comissão que eu invisto no canal em equipamento, em livros, enfim, em tudo que é bacana para produzir conteúdo para vocês. Então, por favor, compre pelo link. Outra coisa bacana também para ajudar é assistir os anúncios. Então, se você tiver com um tempinho, assista os anúncios que eu ganho uma pequena monetização sobre eles e também invisto no canal. Bem, é isso, chega de enrolação e bora falar dos livros. E a minha primeira leitura do mês foi A Casa dos Novos Começos, da Lucy Diamond, que saiu pelo selo dos romances de hoje, da editora Arqueiro. Nesse livro a gente vai ter 3 protagonistas. A Rosa, que é uma mulher que tinha uma carreira de sucesso em Londres, e depois de uma desilusão ela acaba largando tudo pra correr atrás do sonho dela de se tornar uma chefe. Ela vai acabar sendo uma auxiliar de cozinha, que é como a gente chama aqui no Brasil, e ela tá, assim, numa vida muito estressante, muito cansativa, mas tá tudo tranquilo, até que ela conhece a filha da vizinha que vai virar a vida dela de cabeça pra baixo. A gente também tem a Georgie. A Georgie, ela vai acompanhando o noivo dela, o Simon, para que ele realize seus sonhos, mas aí ela deixa pra trás a cidade que ela ama, os amigos e o trabalho dela. Então ela vai chegar em Brighton para tentar se reinventar e vai acabar morando nesta casa, que é uma casa com 4 andares. E a terceira mulher é a Charlotte, que sofreu uma tragédia grande na vida dela e ela se afasta de tudo e de todos para tentar superar aquilo, para tentar recuperar a vontade de viver. No entanto, tá tudo muito difícil. Até que ela conhece a Margot, que é a vizinha do último andar, que vai tirar ela daquele marasmo, que vai mostrar pra ela que ela tem que voltar a viver, que ela tem que encontrar motivos pra seguir a vida dela e pra se reconstruir. Então esse aqui é um livro que vai trazer mulheres superando seus traumas, encontrando seu lugar no mundo, descobrindo sua voz, enfim. É uma história que tem romance, mas o romance não é o foco principal, então a gente tem que 3 mulheres que vão se empoderar, que vão descobrir o que elas realmente querem, o que elas realmente merecem, lutarem por aquilo que elas acreditam. E é sensacional, assim, você vê a forma como elas vão amadurecendo, como elas vão superando os obstáculos e como elas vão se mostrando fortes, principalmente quando elas estão juntas, sabe? Então gostei muito da mensagem de sororidade, de união feminina e fiquei apaixonada por mais um dos romances de hoje da editora Arqueiro. Já quero ler os outros que eu ainda não li. E a minha segunda leitura do mês foi Mindhunter, do John Douglas e Mark, eu não sei falar esse sobrenome, que é o livro que inspirou a série da Netflix, né? Aquela série famosíssima que muita gente já assistiu, inclusive eu adorei. Então recomendo a série também. Então aqui a gente vai ter um relato da vida do John Douglas, né, que era agente do FBI, tentando analisar e desvendar a mente dos criminosos, dos assassinos em série mais cruéis e perturbadores com os quais ele teve contato. Esse estudo tinha por finalidade entender a forma como eles pensavam e como eles agiam para tentar encontrar outros serial killers que estavam na sociedade matando pessoas e que de certa forma seguiam o mesmo modo operandi ou tinham traços que eram identificáveis por esse estudo. Então a gente vai ver como foi esse início de estudo dele, como foi difícil fazer com que as pessoas acreditassem que a psicologia, né, dos assassinos em série podia ajudar a identificar outros assassinos. É uma leitura assim muito rica, muito interessante, mas muito perturbadora. Então assim, eu acho que não seja uma leitura para todos, é mais para quem tem estômago forte mesmo. A forma como você vai vendo que ele esmiuça a mente desses homens, como ele conta, né, dos encontros que ele teve com eles, a forma como eles narravam seus crimes e é tudo muito assim chocante e ao mesmo tempo, como eu já disse, muito interessante. Então eu gostei pra caramba da leitura, ela é um complemento excelente pra série, então assim, se você já assistiu a série e pensa, eu não vou ler o livro porque, né, eu já conheço tudo, vale a pena, viu, gente? Porque tem mais detalhes, porque você entende melhor o que o John Douglas queria passar. A série tem um formato um pouco diferente, mostra as coisas de uma maneira um pouco diferente, porque ela precisa ser uma coisa mais dinâmica, né? Mas assim, se gostou da série, leia o livro. Se você se interessa por esse tema de serial killers, vale a pena ler o livro porque é sensacional.
E a minha terceira leitura do mês, na verdade, foi uma releitura, que foi a releitura de Eclipse, da Stephenie Meyer. É o meu livro favorito da autora, é o meu livro favorito da saga. Então, assim, foi uma releitura maravilhosa, né? Aproveitei pra caramba pra rever a história da Rosalie, dos meus personagens favoritos. Aqui tem um Jacob que enche muito mais o saco do que nos outros livros, mas enfim. E tem o mesmo problema dos outros, né, gente? Que tem coisas que eu lia que eu achava lindo e que hoje em dia eu leio rindo porque eu acho, nossa, que dramático, que meloso, né? Mas enfim, foi muito gostosa a experiência de reler esse livro e acho que esse mês de julho eu consigo reler o Eclipse o amanhecer, na verdade, né? Pra poder ler tudo antes de chegar o sol da meia-noite. Enfim, tirando as coisas que a visão da gente vai mudando ao longo do tempo, foi muito gostoso reler e encontrar esses personagens de novo, foi muito bacana mesmo. E a minha leitura seguinte foi o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Eu li em e-book, né, porque quando eu quis comprar o livro ele estava indisponível na Amazon. Então eu vou deixar a capa aqui pra vocês. E é um livro que vai falar sobre racismo, racismo estrutural, violência religiosa, violência racial e diversos outros temas muito importantes e muito pertinentes nos dias de hoje. É um livro bem curto, mas não se enganem, porque ele é muito rico e muito didático e ele faz pensar, sabe? Ele traz temáticas que às vezes você observa na sociedade e não problematiza aquilo como deveria problematizar, e você lendo aquele livro e vendo a forma como ela explica, como ela exemplifica, você acaba aprendendo muito. É aquele tipo de livro que se torna necessário no momento atual que nós estamos vivendo, porque eu acredito que só através da cultura e do conhecimento a gente consegue mudar a forma e a situação como nós nos encontramos hoje, sabe? Todo esse racismo, todo esse ódio e toda a violência policial e tudo que vem acontecendo. Eu acho que a informação e o conhecimento são o primeiro passo, assim, pra gente poder quebrar um pouco desse ciclo que vem marcando nossa sociedade, né? Então eu recomendo muito essa leitura, vale super a pena e é super enriquecedora, de verdade. E a leitura seguinte foi um clássico que, quando eu mostrei no vídeo, né, de metas para esse ano, muita gente falou que era incrível, que eu devia realmente ler. E muito obrigada a essas pessoas, porque realmente é muito incrível. Eu estou falando do Retrato de Dorian Gray. Aqui a gente vai ter o Dorian Gray, um rapaz que ele era puro e era bom, e ele é pintado por um amigo, o Basil, e ele acaba se apaixonando pela imagem dele retratada naquele quadro. O trabalho ele foi feito de uma forma tão minuciosa e com tanto carinho que o quadro ficou perfeito, era a obra-prima daquele pintor. Só que o Dorian, ele acaba obcecado com aquela imagem que ele tinha. Ele percebe que em algum momento a beleza dele vai se esvair, mas aquele quadro vai continuar intacto, vai continuar como sempre foi. E aquilo causa uma angústia tremenda nele, ao ponto dele começar a odiar o quadro. Então esse rapaz passa a ser um obcecado pela beleza e pela imagem, e isso acaba corrompendo muito da pureza e da bondade que ele tinha. E ele começa a agir de uma forma muito egoísta e muito vil. Só que, no entanto, a aparência dele continua, com o passar dos anos, intocada. Um fenômeno está acontecendo relacionado ao quadro e é tudo muito bizarro. A alma dele, esse quadro, agora tem uma grande relação, vocês vão ter que ler pra saber qual é essa relação. Apesar de que eu já comecei a leitura sabendo, acho que todo mundo começa sabendo, porque é um livro muito antigo, então assim, nem é mais spoiler. E ele vai traçar uma crítica muito interessante sobre a moralidade e sobre o culto à beleza na sociedade. E apesar de ser um livro que foi escrito há muito tempo atrás, dá pra fazer um link com os dias atuais, sim, porque, né, o ser humano continua cultuando a beleza e as aparências, né, Instagram, tudo bom? Enfim, e eu gostei pra caramba mesmo desse livro. Eu achei que ia ser uma leitura mais arrastada, justamente por ser um clássico e pela linguagem, mas fluiu super bem. Os diálogos são interessantíssimos, os personagens são muito complexos e é uma leitura que eu acho que vale muito a pena fazer. É bem curtinho, mas é um livro muito envolvente e muito rico, então recomendo a todos vocês. E eu espero que vocês leiam e que venham comentar comigo também o que vocês acharam, hein? E logo depois eu precisava de uma leitura um pouquinho mais leve, porque, né, muitas leituras pesadas. Eu acabei pegando Uma Promessa e Nada Mais, da Mary Balogh, que é maravilhosa, que eu amo essa mulher, enfim. E já falei um pouquinho sobre ele lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, vai lá seguir. Vai ver o blog também, no blog saem as resenhas completinhas, com detalhes que às vezes eu não falo nos vídeos. E no Instagram tem sempre um material que complementa o blog e o canal. Então se você não conhece o meu Instagram, se você não segue, vai lá seguir, porque tem sempre conteúdo por lá também e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vão lá seguir o Instagram, ok? Enfim, vamos falar um pouquinho do livro.
Aqui a gente vai ter a história do Ralph e da Chloe. O Ralph é um dos sobreviventes, ele viu os melhores amigos dele morrendo na guerra. De certa forma ele se sente culpado porque eles foram para as guerras napoleônicas por causa dele e, no entanto, só ele voltou vivo. E temos a Chloe. A Chloe, ela foi marcada por 2 escândalos com os quais ela não tinha nada a ver, mas a reputação dela foi pro lixo e a chance dela fazer um bom casamento é praticamente nula. O Ralph, ele tem a certeza de que ele nunca mais vai conseguir sentir nada, porque as emoções dele, independente da situação, não conseguem mais ser despertadas, sabe? Ele não consegue sentir angústia, ele não consegue sentir amor, e aquilo, pra ele, ele sabe que ele vai ter que arranjar uma esposa, mas que ele não vai poder se comprometer a se apaixonar por ela, porque isso provavelmente nunca vai acontecer. Então a Chloe vai pedir ele em casamento, vai falar, olha, vamos casar, você tá querendo uma esposa, eu posso ser sua esposa e eu não vou querer nada de você, a não ser não voltar pra Londres. Eu quero uma casa, eu quero ter os meus filhos e pra mim tá tudo certo. E, de certa forma, pra ele aquilo realmente funciona muito bem e ele aceita se casar com ela. No início eu achei que esse romance não ia rolar pra mim, porque era uma coisa muito mecânica. Eles se casaram sem nenhum beijo, que é muito raro em romance de época, e aquilo me deixou meio assim, tipo, esse romance não vai funcionar. No entanto, a Mary Balog, ela é tão incrível e tão maravilhosa que ela conseguiu construir um romance, um relacionamento entre eles em pequenos detalhes. Então, assim, é uma coisa tão delicada e tão maravilhosa que você realmente acredita naquele sentimento que existe entre os dois, sabe? E aí que eu me apaixonei de vez por eles, pela forma como tudo vai sendo conduzido e pela forma como eles vão se fortalecendo e vencendo seus medos e descobrindo quem eles são e se apaixonando nesse caminho aí, nessa passagem, né, que eles vão trilhar aí ao longo da vida juntos. Então, assim, é muito lindo e eu amei. Eu recomendo demais, gente, sério. Leiam essa série da Mary Balog. Eu vou ficar panfletando ela até vocês começarem, porque vale super a pena. E logo depois eu li um e-book que eu peguei de graça na Amazon, que foi o Vozes Negras. Eu vou deixar a capa aqui. Eu infelizmente esqueci de anotar o nome das autoras, mas vai estar aqui na capa também. Eu vou deixar no box de descrição o nome de cada uma delas. E aqui a gente vai ter histórias que retratam a realidade de pessoas pretas, cheias de representatividade, mostrando os percalços, os problemas, os sonhos, as metas, enfim. Livros que vão mostrar também muito da cultura e da vivência, sabe? Em um país como o nosso que é tão racista. Os contos são curtos, mas eles prendem muito, eles são repletos de emoções e repletos de ensinamento, então vale super a pena. E é uma leitura muito rapidinha, então assim, ainda que não esteja mais gratuito na Amazon, gente, vale a pena comprar, o e-book tá num preço muito bacana. E são livros de qualidade, é um livro de qualidade, sabe? Com contos de qualidade, então vale super a pena. E aí, gente, eu precisava ler um thriller, né? Eu queria muito ler um thriller. E aí, ao invés de pegar o livro que já está na minha meta para esse ano, eu fiz o quê? Peguei outro. Pois é, eu não tenho jeito. Mas enfim, peguei o Deixada para Trás do Charlie Donlia, eu não sei como é que fala o nome dele. Vocês me contem aí embaixo, por favor. E, gente, sensacional, sério. Aqui a gente vai ter a história de 2 garotas, a Megan e a Nicole. Elas são sequestradas, uma delas consegue fugir do cativeiro, mas a outra ninguém fala mais sobre ela, porque ela desapareceu. Um ano depois, a Megan, que é a garota que conseguiu fugir, tá lançando um livro contando sobre os dias dela no cativeiro e a forma como ela conseguiu escapar daquele homem. Enquanto a Nicole mal é mencionada, porque as pessoas não querem saber da menina que foi sequestrada e que nunca foi encontrada. Eles querem saber da vitoriosa, que conseguiu superar aquele trauma, que conseguiu dar a volta por cima, sabe? As pessoas gostam, né? A mídia gosta desse estilo de história. Por outro lado, a gente tem a Lívia, que é a irmã da Nicole, ela é uma perita forense, que tá querendo encontrar pelo menos os restos mortais da irmã, para que ela tenha um descanso, né? Para que a família possa finalmente começar a superar a fase do luto. Só que nem sinal da irmã dela e ninguém consegue encontrar vestígios daquela menina, é como se ela tivesse sumido. E certo dia, um corpo chega pra Lívia exumar e ela acaba descobrindo que esse corpo que foi jogado no rio tem relação com a irmã dela e ela vai começar a se envolver nessa investigação. Inclusive vai envolver a Megan também. Então as duas juntas vão tentar descobrir o que aconteceu com a Nicole, qual foi o fim dela. E assim, gente, é uma história que prende do início ao fim. É uma história construída em 3 narrativas, a da Nicole, da Megan e da Lívia. Partes no passado, né, antes do sequestro,
a fuga da Meghan e tudo que vai acontecendo a seguir. Foi um livro que me prendeu demais, eu gostei muito. O final é um pouquinho revoltante, sabe? Mas não é ruim, muito pelo contrário, é muito bem construído. Não era uma coisa que eu estava esperando. E, assim, gostei até mais que A Garota do Lago. Achei sensacional e recomendo muito a leitura, gostei mesmo. E aí, como vocês sabem, vocês viram no unboxing. Se vocês não viram ainda, tá aqui nos cards, vai lá assistir que o unboxing tá bem legal. Eu falei sobre o Olhos d'Água da Conceição Evaristo, falei que eu tinha muita vontade de conhecer alguma coisa que essa mulher escreveu. E acabei comprando esse livro, né, porque era o que mais me chamava a atenção. E incluí ele nas leituras do mês. E, gente, que livro! São 15 contos complexos, reais, doloridos, que mostram a realidade vivida, ou melhor, né, sofrida pelas pessoas pretas que são marginalizadas e esquecidas na nossa sociedade. Nós conhecemos os percalços, as dores, os desalentos através dessa obra de ficção que na verdade parece tão real pela forma como a Conceição Evaristo retrata tudo aqui pra gente. Mas além das dores, nós também conhecemos os amores, os sonhos, a gana, a luta pela liberdade por uma vida digna. E é através da escrita poética e visceral da Conceição Evaristo que a gente vai conhecendo mais dessa realidade, vai tomando mais consciência dos nossos privilégios e da forma como às vezes a gente fecha muito os olhos para os problemas que vêm surgindo na nossa sociedade, sabe? É mais fácil empurrar para debaixo do tapete do que encarar e resolver. E é assim, se eu pudesse definir esse livro em uma expressão, seria um soco no estômago, sabe? Mas um soco no estômago extremamente necessário. E eu acho que todo mundo deveria dar uma chance para ler esse livro. Apesar de ser muito curtinho, ele não tem nem 200 páginas, é um livro que ele não pode ser lido de uma vez só, porque ele desperta tantos sentimentos que ele tem que ser digerido aos poucos, sabe? Então, assim, recomendo demais, acho uma leitura super necessária e muito válida. Acho que todo mundo devia dar uma chance para conhecer outras realidades, para conhecer a realidade do nosso país, né? Enfim, gostei demais e recomendo muito. Espero ler muitas outras coisas da Conceição Evaristo em breve, porque vale super a pena, de verdade. Essa mulher tem uma escrita potente, sim, incrível e muito tocante. Me emocionei muito em várias partes desse livro. E pra finalizar o mês, eu precisava de outro romance de época, porque, né, gente, se eu ler um só no mês, parece que meu mês foi incompleto, enfim. E eu peguei Como Se Vingar de um Cretino, da Suzane Enoch, que já tinha saído em formato de banca aqui no Brasil, mas a Harley Quinn acabou lançando, né, nessa nova edição. Muito obrigada, Harley Quinn. E assim, gente, apaixonante, maravilhoso. Amei demais a escrita da Suzane Enoch nesse livro, de verdade. Não vou ficar falando muito sobre ele, porque eu quero liberar um vídeo sobre a trilogia. Ainda vou ler os outros dois, né, nesse mês de julho agora. Mas já adianto que, né, foi sensacional. Mas pra não ficar muito em branco, pra vocês saberem do que se trata, aqui a gente vai ter a história do Tristan e da Georgiana. O Tristan é o Visconde de Dale, a Georgiana é uma moça com um dote muito alto. E eles tiveram um passado onde ela acabou desonrada e muito chateada com ele porque ele fez uma aposta que resultou nessa desonra dela e ela ficou extremamente marcada por isso. E ele também traz ali um certo rancor, sabe, em relação a ela por causa de coisas que a gente vai descobrir no meio do livro. A Georgiana tá muito brava com ele e anos depois ela resolve ensinar uma lição pra ele, porque ela vê ele agindo na sociedade como ele sempre agiu e ela acha que se ela não der essa lição, ele vai acabar tratando todas as mulheres com a maior falta de respeito, como foi com ela. Então ela e as amigas armam um plano pra ela partir o coração do Tristan e ensinar pra ele a lição de que as mulheres merecem ser bem tratadas. No entanto, né, gente, esse plano aí vai acabar aproximando os dois, vai acabar despertando sentimentos do passado que estavam bem escondidos e vai nos render um romance de época muito divertido, muito gostoso de se ler e muito apaixonante, assim, vale super a pena a leitura. E em breve eu conto mais um pouquinho dessa trilogia toda pra vocês. E bem, pessoal, é isso. Essas foram as 10 leituras do mês de junho. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum, se algum desses é seus favoritos, se vocês têm vontade de ler algum desses, ok? Vamos conversar. Essa troca de ideia com vocês é muito especial pra mim, eu fico muito feliz. Lembrando de curtir o vídeo, de se inscrever no canal caso você não tenha feito, isso ainda ajuda muito no crescimento e me deixa muito feliz. Indica o canal pros amigos também, tem aquele amigo que ama romance de época, que ama livro, enfim. Vamos indicar para ajudar o canal a crescer cada vez mais, ok? Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.